Shalom Adonai, a paz do Senhor, povo de Deus. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. E hoje o assunto está maravilhoso, ó. Hermenêutica, a ciência de interpretação da Bíblia. A aula de hoje está maravilhosa. Como interpretar a Bíblia corretamente? Existem maneiras de se interpretar a Bíblia corretamente? Quais são os três tipos de linguagens? Nas aulas passadas eu falei: linguagem literal, linguagem simbólica e linguagem figurativa. A Bíblia também tem três tipos de sermões: textual, expositivo e temático. O que é hermenêutica? Qual a regra fundamental da hermenêutica? Qual a primeira regra da hermenêutica? Por que o texto fora de contexto vira pretexto? O que é o texto? O que é o contexto? Tudo isso você vai aprender nessa aula de hoje, tá bom? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva, professor de teologia há quase 25 anos em São Paulo, capital. Estou ministrando aula de teologia em 16 países, 27 estados brasileiros e 20 mil alunos formados em teologia, tá bom? Os livros de teologia estão aqui nas minhas mãos, ó. 20 livros é o curso básico, aí mais 20 é o bacharel, tá bom? Depois, para quem já fez o bacharel, pode fazer o mestrado, ó. Mestrado em teologia, esse livrão grande aqui, bonito, ó. Tá bom? Se você comprar os livros, você ganha a sua carteirinha de aluno e seu lindo diploma, pessoal, ó, diploma de teologia, tá bom? E você que já se formou, gostaria de comprar o anel, nós temos anel aqui, ó, banhado a ouro, anel de formatura de teologia, com a letra alfa e o ômega, ó, que é o meu anel, ó. Tá bom? Vamos para a aula. Câmeras, filma aqui a aula 3, onde os alunos estão estudando comigo. Isso, olha aí. Lição 3, a regra fundamental da hermenêutica. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. Qual é a regra fundamental da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque a mãe do ensino é a repetição. Uma criança, para aprender, ela levanta, cai, até aprender a andar sozinho. E muito se torna até atleta, pula, cambalhota e tal. Mas ele começou andando e caindo, andando e caindo, andando e caindo. Então eu vou repetir aqui várias vezes, quantas vezes for necessário para você aprender. A mãe do ensino é a repetição. Tá bom? Então, ó, qual é a regra fundamental da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ela se interpreta a si mesma. Você pode usar dicionário, enciclopédia, curso de teologia, que te ajuda a interpretar a Bíblia, até arqueologia. Mas isso não é o suficiente. Ela se interpreta a si mesma. Então, a regra fundamental da hermenêutica, pode cair na prova, viu? Fica atento aí, ó. Qual a regra fundamental da hermenêutica? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Vocês entenderam, pessoal? A regra fundamental da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É como se fosse dizer: quem é a melhor pessoa para falar quem é o pastor Josiel abaixo de Deus? Eu. Minha família pode falar quem sou eu. Meus filhos podem falar, meus irmãos podem falar. Mas ninguém me conhece mais do que eu mesmo. Eu mesmo, para me explicar a mim mesmo, é a melhor pessoa. Ninguém para te explicar melhor do que você mesmo. Teu pai, tua mãe, tua família pode falar muito bem quem é você, mas ninguém conhece você mais do que você mesmo. É como Paulo disse: examina-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu sou
a pessoa ideal para me explicar quem é Josiel. Assim também é a Bíblia. Você pode falar da Bíblia, eu posso falar que dou aula há 25 anos dela, mas ninguém maior do que ela para se falar. Ninguém maior do que ela para se explicar. Então, a regra fundamental da hermenêutica é o quê? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pronto. Ponto final. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ponto final. Aí sim você vai usar o dicionário, enciclopédia, livros de teologia, vai usar esses livros que vai te ajudar, mas tudo isso é em segundo plano. O primeiro plano é a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá bom? A Bíblia tem 3 tipos de linguagem. Pega um papel e uma caneta, anota o que eu estou falando. A Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, figurado e simbólica. O que é linguagem literal? É assim: Noé construiu a arca, um barco gigante. Foi visão, foi real? Foi real. Então é linguagem literal. Moisés também fez uma arca da aliança. Era simbólico ou era real? É real. Jesus morreu na cruz. Foi símbolo, foi real? Real. Então essa linguagem é literal. A segunda é a simbólica. João vê um animal com 7 cabeças. Nós sabemos que não existe, então é símbolo. Terceiro, figurativo. Adão é uma figura de Cristo. Portanto, a Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, simbólica e figurativa. Anotaram? Eu sempre estou falando aqui, ó. Preste atenção. 80% da Bíblia é literal. 20% é simbólico. Já no livro de Apocalipse muda. 80 é símbolo, 80 é simbólico. Só 20 é literal. Toda ciência tem seus princípios e lei. A hermenêutica é uma ciência. Isso aqui que está na minha mão é uma ciência. Tá bom? A hermenêutica é uma ciência pelo dito anteriormente. Foi-lhe possível ver como é aprimorado o mais conveniente em qualquer documento de importância que deve encontrar ponto obscuro se procurar a ela, pelo seu próprio intérprete. Quanto à Bíblia, o procedimento sugerido não só é conveniente e muito factível, mas absolutamente necessário e indispensável. Por conseguinte, é de suma necessidade observar a referida regra das regras, a saber, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Preste atenção que eu vou ler de novo. Por conseguinte, é de suma necessidade observar a referida regra de todas as regras, a mãe de todas as regras da hermenêutica. Qual que é? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regra fundamental da hermenêutica. É igual para o ser humano. O ser humano vive sem exercício físico? Vive sem comida? Vive. Aí não, vive sem água. A vida fundamental do ser humano é o oxigênio. Ele pode viver sem comida e bebida por alguns dias, mas sem oxigênio, nem um segundo. Então, a regra fundamental do ser humano viver é o oxigênio. Depois vem a água, a comida, as demais coisas, a alimentação. Assim também é a hermenêutica. A regra fundamental é a Bíblia interpreta ela própria. A Bíblia se interpreta a si mesma. Depois vem o dicionário, a enciclopédia, o curso de teologia, tá bom? Existem 3 modos de interpretar erroneamente a palavra de Deus. Pegue um papel e uma caneta, anote isso aí, meu irmão, que eu vou falar agora extremamente importante.
A Bíblia tem 3 modos de interpretar erroneamente a palavra de Deus: omitindo, acrescentando e torcendo. Eu vou repetir. A Bíblia tem 3 modos de interpretar erroneamente a palavra de Deus. Aliás, existe 3 modos de interpretar erroneamente a palavra de Deus. Tem 3 formas de você interpretar erroneamente a Bíblia. Número 1, omitindo. 2, acrescentando. 3, torcendo. O que é omitindo? É tirando o que está escrito. O que é acrescentando? É aumentar. O que é torcendo? É interpretar errado. O diabo fez isso aí lá em Adão e Eva, lembra? Ele omitiu, acrescentou e torceu. O primeiro intérprete da Bíblia é o diabo. Isso aí cai na prova, viu? Ó, o primeiro intérprete da Bíblia foi o diabo. Porque Deus falou para Adão: não coma desta árvore que está no meio do jardim. Aí depois lá vem um diabo e vai tentar interpretar. Não, Deus não falou bem assim, tal, ele disse que tal, não sei o quê. Por que ele disse isso? Aí vem a serpente enganando Eva. Os falsos mestres. Pessoal, fique atento, meu irmão. Assim como no mar tem todo tipo de peixe, no meio do curso de teologia, na internet, tem todo tipo de professor. Você joga um anzol no alto mar, pode vir um peixe bom, saudável para você comer, como pode vir uma cobra. Na internet é alto mar. Você ligou o YouTube, de repente você pode ver um bom professor explicando a Bíblia, mas de repente você pode ver um falso mestre, uma cobra. Entendeu? Interpretação particular. A Bíblia não é de particular interpretação. Isso aqui eu já falei várias vezes. Eu acho que a Bíblia está falando isso. Eu acho. O meu achismo, o teu achismo não vale nada. O que vale é a Bíblia. A Bíblia diz: nenhuma profecia é de particular interpretação. Nenhuma profecia. Pode entrar o achismo. Ah, pastor José, o que você acha? Eu não acho nada. É a Bíblia que tem que dizer. A Bíblia diz que os dons do Espírito Santo existem. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele move. E eu não posso deixar de crer nisso. Entrar com o meu achismo. Eu acho que o Espírito Santo é um símbolo. A Bíblia não é achismo. A Bíblia é doutrina. Então, vocês anotaram a regra fundamental da hermenêutica? A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia é a sua própria intérprete. Ignorando este valor de princípio, graças ouvintes, ao contrário, nada estranho, só por parte. Então vamos lá, eu já falei da regra fundamental da hermenêutica. Agora eu vou falar da regra número 1. A regra fundamental é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora é a regra número 1. É diferente da fundamental. Fundamental é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a regra número 1, qual que é? Regra número 1. Pega um papel e uma caneta. Regra número 1 da hermenêutica. É preciso, quanto seja possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. É preciso, quanto possível, tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Primeiro, porque 80% da Bíblia é literal. Só 20% é simbólico. Então, a maioria você vai interpretar da Bíblia literal. Jesus morreu na cruz, ele multiplicou o pão, ele andou em cima da água, tudo isso foi real. Entendeu? Ele morreu na cruz, real, não foi visão. Então a primeira regra da hermenêutica é preciso, quanto possível, tomar as palavras no sentido usual e comum. Usual e comum. Jesus foi crucificado, usual e comum, real, verdade.
Regra subitamente natural, simples e maior importância. Tá bom? Então a regra fundamental é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E a regra número 1 é tomar as palavras no sentido usual e comum, ou seja, no jeito que ela está falando. Jesus com 12 anos estava entre os doutores, estava lá com 12 anos entre os doutores. O que mais? Jesus foi batizado na água, ele entrou na água, no sentido usual e comum, no sentido real, verdadeiro. Aqui, ó, Gênesis 6:12. Porque toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. A carne e o caminho no sentido literal. O texto significa, por exemplo, tomando o seu sentido comum, usando figura, isso é carne. A carne e o caminho se corrompeu. Gênesis 6:12. Já leram isso? A carne e o caminho se corrompeu. A carne é o homem, é o ser humano. E o caminho, olha só, é seus costumes. A carne significa pessoas. O ser humano significa carne. Preste atenção. Gênesis capítulo 6, versículo 12, está dizendo: porque a carne havia se corrompido e o seu caminho. Então, a carne e o caminho se corrompeu. A carne é o ser humano, as pessoas, e o costume e o caminho é o costume, de modo que parece proceder ou religião. Pergunta de Jesus: qual é a mulher que tendo 10 dracma era uma moeda da época? Aí entra o dicionário, a enciclopédia, tá vendo? Então a regra fundamental da hermenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que nem tudo ela interpreta. Quase tudo. Por exemplo, Noé, a Bíblia diz assim, ó: Noé fez a arca de 300 côvados. O que é um côvado? A Bíblia não fala. Aí precisa de ferramenta chamada enciclopédia bíblica, dicionário. Côvado que Noé construiu a arca é tipo de metros, só que naquele tipo não tinha tecnologia, metro, aí ele media a ponta do cotovelo até a ponta do dedo. Então Noé mediu a arca assim, ó, 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados, entendeu? Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia, sim, mas tem pequenos pontos que precisa de dicionário e enciclopédia. Por exemplo, dracma, a Bíblia fala de dracma. O que é dracma? Aí ela não interpreta, aí precisa de dicionário bíblico, enciclopédia, tá bom? Denário, a Bíblia fala de denário. O que é denário? Não sei. O que é dracma? Não sei. O que é centil? Não sei. O que é caminho de um sábado? Não sei. O que é um estádio? Não sei. O que é um côvado? Não sei. Aí você precisa fazer curso, precisa dicionário, enciclopédia bíblica, entendeu? A Bíblia é um manual do crente. Como devemos estudar a Bíblia? Leia a Bíblia conhecendo o seu autor. Toda vez que você for ler a Bíblia, procure descobrir quem é o autor, que ano ele escreveu, que língua ele escreveu e para que povo e qual o objetivo. Nas aulas de homilética, né, eu falei que a maioria, 90% dos pregadores aqui do Brasil, eles começam a abrir a Bíblia e pregar e falar, sem no início dar o assunto. Eles não dão um assunto. O certo seria: pessoal, hoje eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. Hoje eu vou pregar sobre os milagres de Cristo. Hoje eu vou pregar sobre as bem-aventuranças. O pregador tem essa dificuldade em transmitir no início o que ele vai falar, qual o assunto do sermão que ele vai falar. Então a maioria deles pega a Bíblia, abre e começa só a falar e bagunça as coisas todas. De cada 10 pregações aqui no Brasil que eu ouço, só se aproveita uma, tem conteúdo, tem nutriente.
Os outros 9 têm só alimento. Mas mais importante que o alimento é o nutriente. Leia a Bíblia diariamente. Vou dar uma dica aqui, ó. Pega um papel, uma caneta. Eu vou te falar. Se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda dentro de um ano. 3 capítulos, segunda, 3 terça, 3 quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. 3 capítulos por dia. 3 segunda, 3 terça, 3 quarta, 3 quinta, 3 sexta, 3 sábado, 3 domingo. Em um ano, você leu a Bíblia toda. Tá aí a dica. 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda dentro de um ano. E para ler 3 capítulos, gasta quanto tempo? 15 minutos. Em média, um capítulo para ler é 5 minutos. Então, se você gastar do seu tempo, gastar não, investir. Gastar é aquilo que vai embora. Se você investir 15 minutos por dia do seu tempo, dentro de um ano você leu a Bíblia toda. 90% dos crentes não leram a Bíblia toda, mas assiste jogo, mais assiste novela, mais assiste filme, desenho, mais fala da vida dos outros do que lê a Bíblia. Diferente do meu caso, eu não assisto novela, nem jogo. Novela para mim é andar para trás, jogo para mim é andar para trás. Desenho, filme, não assisto. Eu procuro estudar. Quem estuda está andando para frente. Quem vê novela está andando para trás. Quem vê jogo está andando para trás. Quem fala da vida dos outros está andando para trás. E Paulo falou assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Que é o alvo? É Cristo, é o conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento. Então leia a Bíblia diariamente. Leia a Bíblia com melhor atitude mental e espiritual. Ore antes de ler a Bíblia. Leia a Bíblia com oração, devagar, meditando a sua mensagem. Leia toda a Bíblia. Há uma riqueza insondável nisso. Quem lê a Bíblia toda, geralmente essas pessoas ficam mais sábias e mais inteligentes. Porque é impossível ter sabedoria sem ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a própria sabedoria. Deus tem sabedoria? Sim ou não? Responde aí no comentário. Deus tem sabedoria ou não? Eu digo que não. Deus não tem sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Deus tem poder? Não. Ele é o próprio poder. Deus tem vida? Não. Ele é a própria vida. Deus tem sabedoria? Não. Ele é a própria sabedoria. Entenderam? Assim como o rio tem água? Não, o rio é água. É igual o homem. O homem tem carne? Não, o homem é carne. Disposição necessária para o estudo da Bíblia. Necessita de um espírito respeitoso. Para ler a Bíblia, precisa ler com roupa decente. Você pode ler a Bíblia sentado? Sim. Pode ler a Bíblia em pé? Sim. De joelho? Sim. Deitado? Sim. Não tem nenhum problema. Que não pode ler a Bíblia sem roupa, nu. Necessita de um espírito dócil. Vai devagar lendo a Bíblia e tal, entendeu? Necessita de um espírito amoroso, dócil. Necessita de um espírito desejoso de conhecer a verdade. Desde criança eu leio a Bíblia. Nasci na igreja. Tenho 50 anos de igreja. Desses 50 anos, pelo menos 35, eu estudo a Bíblia. Eu dou aula de teologia há quase 25 anos. Mas de estudar a Bíblia tem quase 35 anos. Comecei a estudar a Bíblia mesmo forte, de 16 anos para cá. 16 anos já ia na escola dominical. Necessita de um espírito paciente. Leia a Bíblia devagar, meu irmão. A Bíblia é grande.
tem que ter paciência, principalmente no livro da genealogia. Fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano. Tem que ter paciência. Então, para ler a Bíblia necessita de um espírito paciente. Necessita de um espírito prudente. Porque não é fácil ler a Bíblia toda. Tem ponto difícil de interpretação. Então, quando você for ler a Bíblia, desliga a televisão, desliga a novela, desliga o jogo, desliga tudo. Se vista, não precisa ser de paletó e gravata não. Qualquer roupa, estando coberta a tua nudez, tá bom. Ponderando profundo, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então esta é a aula de número 3. Amanhã vai ser a lição 4. Nós vamos encerrar essa lição amanhã e depois nós vamos entrar em escatologia. Tá bom? Pessoal, se você quiser adquirir esse livro, os livros de teologia estão aqui na minha mão. 20 livros é o curso básico, 40 é o básico, o médio e o bacharel. Para você que já fez o bacharel, o mestrado é extremamente importante. É esse livrão aqui, ó. Mestrado. Se você comprar os livros, você ganha o seu diploma. E a carteirinha também de aluno, ó. Você pode também comprar o seu anel de formatura. Pessoal, deixa eu falar um negócio aqui. Você que já se estudou e formou comigo, está estudando, você pode abrir um núcleo teológico na sua igreja. Eu mando esses livros para a sua casa, você reúne os irmãos na sua igreja e dá aula uma vez por semana. Cada livro desse, a duração é 1 mês em sala de aula. Aí terminou esse livro, eu mando esse outro. Todo mês eu mando um livro. Você pode abrir um núcleo teológico, você pode abrir um canal no YouTube e dar aula igual estou dando. Tudo isso com nossos livros, nosso diploma. Ou se você quiser abrir uma franquia, tá bom? Pessoal, a formatura foi maravilhosa. Sábado passado, maravilhosa. Os vídeos estão aqui no YouTube, vai lá e veja, tá bom? Eu estou aqui na escola de teologia e vou mostrar. Olha aí, pessoal, a aula de amanhã, ó, vai ser isso aí, ó. Para aí, isso, ó, lição 4. Aí, lição 4. Ali a janela, aqui é o diploma, que está aí na mesa. Aqui é os livros, ó. Aqui é os livros. Tudo isso aqui é livro. Aí é meu escritório, tá vendo? Meu escritório aí. Agora, vou mostrar aqui para vocês a entrada da escola. Você sobe as escadas, aperta o interfone número 5 e vem conhecer a escola, tá bom? Tudo isso aqui é livro, tudo é livro, ó. Livro, ó. Aqui é os anéis. Olha aí, pessoal, o anel tá tudo aí, estoque, ó. Tá bom? Eu tô passando esse livro aqui, ó, hermenêutica. Aí depois de amanhã é esse aqui, ó, escatologia. Tá bom? Quem quiser abrir um núcleo, quem quiser falar comigo, quiser abrir uma franquia, quem quiser dar aula na sua igreja, me chama no WhatsApp. Aqui é eu, você fala direto comigo aqui, ó. Tá bom? Shalom Adonai.